Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo da nossa atual e próxima paraxá, que é a de número 50, de 54 paraxás, e a sétima paraxá de Devarim. O nome dessa paraxá é Kitavô, que quer dizer quando entrares. Na Torá, nós lemos o capítulo 26 de Devarim, do verso 1 até o capítulo 29, verso 9. Na Haftará, lemos Isaías, capítulo 60, do verso 1 até o verso 22. Na Brit Hadashah, lemos Lucas, capítulo 21, do verso 1 ao 4, e João, capítulo 13, até o capítulo 15 todo. A porção inicia com Kitavô, que significa quando entrares na terra de sua habitação. Você não deve só lembrar, mas ser grato a Hashem todos os dias da sua vida, pois tudo que tens não é seu, mas te é emprestado por Deus. A gratidão anda de mãos dadas com a humildade e faz parte da vida do justo. A palavra ani em hebraico significa eu e se escreve com Aleph, Nun e Yud. Mas sabemos que cada letra em hebraico tem um significado escolhido por Deus. A língua hebraica é a língua de Deus, escolhida por Deus. O Aleph de Ani significa o próprio Deus, Elohim, que se escreve com Aleph. O Nun de Ani significa peixe, vida, liberdade, reprodução, o gerar. O Yud de Ani significa ação, mão, trabalho, produção. Então, Ani, que é a palavra eu em hebraico, revela o que Deus quer do eu, do Ani, quando juntou essas três letras. O eu, que Deus quer, então, de cada um de nós, que somos os seus servos, é que o eu que tem em você é a imagem de Deus que te dá liberdade para se desenvolver e gerar a vida para Ele como forma de gratidão. A vida, moradia, alimento, sustento, sabedoria, conhecimento, família e tudo mais que Ele nos empresta. Tudo por Ele nos é emprestado. Saiba ser grato. Por este motivo, devemos ser gratos a Ele e dar o nosso melhor a Ele. Por este motivo também temos o bicurim, que é o dízimo dos melhores frutos nessa porção, que são, na verdade, os primeiros frutos da terra de 7 espécies que crescem em Israel, que é o trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a azeitona e a tâmara. Quando o agricultor percebia o primeiro fruto que começava a amadurecer no seu campo, ele amarrava uma fita vermelha em volta do fruto para marcá-lo como bicurim. Os bicurins são ofertados todos os anos entre as festas de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, que muitos chamam de Pentecostes, e Yom Teruah, ou Hanukkah, ou ainda a festa das trombetas ou festa do shofar. Essa é a festa de Yom Teruah. Então, entre Shavuot e entre Yom Teruah, os bicurins eram ofertados. Em uma cesta, inclusive, eram colocados esses frutos e eles decoravam a cesta e levavam numa alegre procissão até o templo em Jerusalém, com louvores, danças e uma gratidão enorme a Adonai. Temos nesta leitura as únicas palavras que um adorador falava no templo, quando apresentava um sacrifício, as primícias de seu campo e de seu rebanho também. Em Deuteronômio, do verso 5 ao 11, diz: Então
testificarás perante o Senhor teu Deus, e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. Aqui você vê que esse Arameu está se referindo a Jacó. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Jacó desceu para o Egito com 70 pessoas. E saiu com milhares, de pessoas. Mas, verso 6, os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Estes versos é repetido na véspera de Pêssar, Páscoa, na refeição do Seder, e é muito importante entendermos tais palavras. Primeiro, o adorador se aproxima da adoração com grande humildade. Ele não é o benfeitor, mas o Eterno é. O adorador é destinatário da bondade e misericórdia de Deus. Ele confessa a total dependência de Deus. A primeira coisa que o adorador confessa é que ele veio ao país que o Senhor jurou a Abraão, nosso pai na fé, e aos seus descendentes, Isaque e Jacó. Esta confissão é uma afirmação de que somos estrangeiros e peregrinos neste mundo e nesta terra. Confessar e reconhecer que temos esta terra de Israel como um presente prometido pelo Senhor a Abraão é de grande importância, porque esta terra e este mundo não são, assim como estão, nosso lar permanente. Somos turistas convidados, pois o nosso lugar eterno será a terra restaurada, como no antigo Éden, com novos céus e nova terra. Baruch Hashem. Segundo, onde diz: meu pai era um arameu perdido, errante, que desceu ao Egito. Veja que arameu é descendente de Arã, filho de Sem, que habitou em Arã, que atualmente é a Síria. Arameu é povo semita, que habitou a Mesopotâmia, a oeste do rio Eufrates, um dos 4 rios de Bereshit, de Gênesis, do Jardim do Éden. Arã é nome hebraico. E o lugar vai desde as montanhas do Líbano até a Mesopotâmia, e desde os montes Tauro, no norte, até Damasco, no sul. O adorador está confessando que o pai da nação, Jacó, Israel, era uma pequena família que desceu ao Egito e se tornou uma grande nação e poderosa nação. Nesse momento de adoração e dedicação de seus dons ao Senhor, o adorador confessa e se humilha a si próprio e a sua origem. Essa auto-humilhação é um medicamento psicológico muito poderoso, onde não há espaço para orgulho quando você adora o Senhor. Mesmo que traga presentes ricos e extraordinários, o adorador traz ao Senhor as primícias, o melhor fruto, e não o restante do fruto do campo e das árvores frutíferas, mas o melhor. Terceiro,
O texto do adorador confirma que quando nos tornamos uma nação rica e poderosa no Egito, a reação foi a seguinte: os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, mas clamamos a Deus, que viu a nossa opressão e aflição e nos socorreu. Depois de dar a Deus o seu melhor, o adorador é convidado a agradecer a Deus pelas boas coisas de Adonai, que ele lhe deu e fez. Esta frase está escrita de uma maneira muito especial. O adorador não é convidado somente a agradecer ao Eterno por tudo o que aconteceu em sua vida durante o ano passado, mas também pelas coisas que aconteceram na sua vida e na vida dos seus ancestrais. As coisas não tão boas que acontecem em nossas vidas têm muitas fontes e causas, mas as coisas boas que acontecem conosco e com a nossa família são todas de Deus e da sua bondade. Quarto, esta é a história de Israel e a história de todas as nações ou grupo de pessoas que se levantam, crescem e se tornam poderosas em uma terra que não é delas. Quando conhecemos esse princípio, podemos manter uma atitude humilde e ver a mão de Hashem em nossa história e sermos encorajados nos tempos difíceis, sabendo que eles vêm quando somos bem-sucedidos e abençoados por Deus. Os impérios pagãos, que são todos eles incrédulos, até nos perseguirão, mas o nosso Elohim nos livrará no tempo certo. Quinto, quando estamos em apuros e perseguidos, clamamos ao Senhor. Ele nos ouve e envia um libertador para nos libertar da mão de nossos inimigos. É muito importante que saibamos que os nossos gritos e nossas orações não caem em ouvidos surdos. Deus nos ouve, Ele ouve você, e toda alma sincera que invoca o nome do Senhor, o Eterno, nos salvou e nos salva, nos livrando de nossos inimigos. Sexto, agora estou trazendo a Hashem minhas primícias. Estou adorando ao Senhor com as coisas boas que Ele nos deu. Assim como o rei Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 10 ao 14, orou em sua última oração, dizendo: Senhor, nós lhes damos. Essa atitude é uma chave muito importante para a adoração sincera e verdadeira, que traz glória ao Eterno e também coloca o adorador no lugar e no estado de espírito certo. Realmente, essas palavras são muito inspiradoras e encorajadoras. Mostra a atitude de um verdadeiro adorador e um doador generoso daquilo que o Senhor o abençoou. Uma atitude de humildade e submissão, dando todo o crédito a Elohim. Não há homem feito por si próprio aqui. E quão maravilhosos é poder manter essa atitude de gratidão, que é sempre o certo a fazer. Há uma pergunta que tenho certeza que alguns de vocês estão fazendo. Quais são as outras fontes em nossas vidas que nos causam algumas dificuldades e pesar? Primeiro, o nosso próprio erro e estupidez é uma das causas. Provavelmente uma das principais fontes de sofrimento em nossas próprias vidas e na vida do próximo também. Não podemos culpar ninguém pelos nossos erros e estupidez. Se dirigirmos muito rápido, além do limite permitido,
e a física da força centrífuga jogar o nosso veículo para fora da estrada e ele capotar, esse acidente não é nenhum demônio, mas nossa própria estupidez e falta de sabedoria que causou aquele acidente. Segundo, as consequências também dolorosas que podem nos causar dor, tristeza e até doenças pode ser através também de nossos próprios pecados. Terceiro, também pode ser a natureza, porque a própria natureza de toda a carne é envelhecer e decair. Então, às vezes, muitas doenças é porque a nossa natureza, da nossa carne, com o tempo é envelhecer e morrer. Quarto ponto, às vezes, Deus quer nos ensinar, educar e nos capacitar para um desafio ainda maior, como num campo de treinamento. Ele nos leva a uma série de obstáculos, a fim de desenvolver em nós nossas habilidades, treinar nossas mentes e nos preparar, através do sofrimento, para uma tarefa ainda maior e também termos sucesso na vida. Este último é um dos mais difíceis de entender e, às vezes, pensamos que nosso mundo inteiro está entrando em colapso e não podemos aguentar mais um dia. Mas o sol nasce no dia seguinte e entendemos que, apesar das grandes dificuldades e obstáculos, no final, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, tudo trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Ele se baseia no Salmo 145, do verso 14 ao verso 20. A frase-chave neste salmo está no verso 17, que diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Não há injustiça em Deus. Ele é sempre, sempre, sempre e eternamente justo. Nos versos 12 ao 19 de Deuteronômio, Devarim, temos aqui um mandamento que vai além daquilo que temos feito hoje, pois os dízimos são regulares e imprescindíveis para os que trabalham e vivem do altar. Hoje, os diversos ministros do Evangelho, para que possam desempenhar suas tarefas de forma a não estarem preocupados com o seu sustento, mas somente com aquilo que lhes foi proposto. Zelar pelo povo de Deus e ensiná-los, pastoreá-los. Segundo o livro de Números, Bemidbar, capítulo 14, também concluímos que existem 3 dízimos, dos quais regulares, aparentemente mensais, e um trienal, de 3 em 3 anos. Tal dízimo também era dado ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, que eram todos eles necessitados. Ah, se todos entendessem isso, não teríamos tantos necessitados. Em Deuteronômio, capítulo 27, do verso 1 ao verso 10, a próxima parte da leitura é a ordem de Deus para Moisés, Moshe, construir um altar no topo do monte Ebal. Este altar era muito especial, devido ao tamanho e às características arquitetônicas que foram ordenadas por Hashem, que este altar deveria ter. Até as pedras que seriam usadas foram especificadas por Adonai. Eles deviam deixar as pedras inteiras e não quebradas. Não poderiam ser cortadas as pedras, nem com ferramentas de ferro. Eles também fariam uma inscrição nestas pedras, que seria as leis de Deus. Na Bíblia, temos o registro de Yehoshua, Josué e os filhos de Israel,
que construíram este altar no topo do Monte Ebal. Em Josué, nós lemos isso no livro de Josué, capítulo 8, do verso 30 ao verso 33. Como você pode ver nas fotos tiradas, há cerca de 34 anos, o altar que Josué e Yehoshua construiu ainda estava de pé, exatamente no Monte Ebal, a montanha da qual as maldições foram pronunciadas. Esta montanha alta, logo acima de Nablus, fica do outro lado do vale do Monte Gerizim, onde as bênçãos foram pronunciadas. O Monte Ebal tem sido basicamente árido, seco, e no lado leste dele tem a vista para o Vale do Jordão. Já o Monte Gerizim fica no lado oeste, que temos a vista do mar Mediterrâneo. É uma montanha fértil, o Gerizim, muito verde, quase que o ano inteiro. Ainda hoje, os samaritanos celebram a Pêssar, a Páscoa, e oferecem muitos cordeiros como sacrifícios de Pêssar, da Páscoa, no topo do Monte Gerizim. O rabino Shulam subiu ao Monte Ebal apenas uma vez e teve que ter uma escolta militar fortemente armada. 2 jipes militares blindados, um na frente e um atrás deles. Shulam queria ver se esse altar ainda estava no lugar. É raro poder ler um documento com pelo menos 2.600 anos e descrever exatamente o que Deus exigiu. E Shulam pôde ver, medir, fotografar o mesmo lugar e altar que você lê aqui nessa porção da Torá, na palavra de Deus. Shulam descreve como extremamente emocionante e maravilhoso subir lá, andar em cima do altar, caminhar em torno dele e poder tocá-lo. Uma experiência real de fortalecimento da fé. Infelizmente, os radicais desmontaram o monumento, esse altar antigo. Isso é muito triste, pois hoje já não existe mais. Podemos até viver sem as testemunhas de pedra, mas não viveremos sem as testemunhas humanas. Em Deuteronômio, capítulo 27, do verso 11 ao verso 26, continuamos a ler a Paraxá e encontramos muitas maldições agora. A palavra amaldiçoado aparece 16 vezes nesta porção. Deus ordenou que o povo, no mesmo dia que entrasse na terra de Israel, eles deveriam viajar diretamente para aqueles 2 montes. 6 tribos subiram no Monte Ebal. Reuven, que é Ruben, Gade, Asher, Zebulun, que é Zebulon, Dan e Naphtali. A arca, os sacerdotes levitas e anciões se posicionariam no vale entre as 2 montanhas. Lemos primeiro as maldições para somente depois lermos as bênçãos. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nossos pais nos advertem de tal situação, mas só quando nos falam sobre o dano que nos trará se fizermos tal ação, ficamos receosos de praticar tal erro. E se no caso fizermos e sofrermos tal dano, tal maldição, nunca mais faremos novamente, com medo de sofrermos novamente pelo mesmo erro. A palavra diz que é amaldiçoado quem idolatra, quem despreza pai e mãe, quem move a demarcação do seu vizinho, quem induz o cego a errar no seu caminho. E aqui o cego é não só o cego que não tem visão fisicamente, mas o cego espiritual também. Nós não podemos induzir ninguém ao erro. Também aqui fala na palavra que é maldito
aquele que perverte o direito do necessitado ou do estrangeiro, do órfão e da viúva. Aquele também que se deita com a mulher de seu pai é amaldiçoado. E também aquele que se deita com o animal, ou com sua irmã, ou com sua sogra. Ou aquele que ferir o seu próximo, que aceitar suborno, que matar o inocente, que não confirma e não cumpre a lei, as instruções de Deus, também o é. São ao todo 12 menções dessa palavra. O foco da palavra maldito vem do hebraico arar, e significa prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. E é isso que acontece quando nós fazemos coisas erradas. Aqui na palavra também fala que 6 tribos subiriam um monte Gerizim, que seriam Shimeon, que é Simeão, Levi, Yehudá, que é Judá, Issacar, Iosef, que é José, e Biniamim, que é Benjamim. São as tribos, 6 tribos. E os sacerdotes e anciãos que estavam no vale entre as 2 montanhas virariam seus rostos para o Gerizim e profeririam as bênçãos. E as tribos respondiam amém, que significa que assim seja. Perceba que tem a condicionante se nas bênçãos. Se ouvires. Esse ouvir é diferente de escutar. Escutar entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas ouvir não. Ouvir é quando você ouve a voz de Deus e pratica o que ouviu. É quando você obedece às instruções do Eterno. E assim fazendo, será com certeza muito abençoado. A bênção vai te perseguir. Ser abençoado vem da palavra hebraica barar, que significa ser liberado, receber poder e autoridade para ser próspero e bem-sucedido. E quem não quer? O Monte Gerizim, cuja raiz é Garás, em hebraico, significa ser separado ou afastado. E Ebal, significa estar despido, nu. Nudez, na Torá, significa vergonha. Vale ressaltar que a raiz de Eival no hebraico significa também obscurecer. Percebemos nas bênçãos que o verdadeiro bendito é aquele que recebe tanto o espiritual como o material em abundância. Assim como a bênção é uma escolha que parte de cada um de nós, o ser amaldiçoado também é uma escolha que parte de cada um de nós. Mas você deve escolher a obediência a Hashem e com certeza serás abençoado. Leia você as bênçãos de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 ao 14. Os rabinos falam que de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 15 ao 68, ali está declarando tudo o que passaram os judeus em suas várias diásporas, inclusive também no Holocausto, Pogroms, entre outras. E realmente é um texto assustador. Percebemos que o número de maldições é muito superior ao das bênçãos ali, pois o preço da desobediência é muito superior ao da obediência. Conhecer ao Eterno e deixar de servi-lo é o pior caminho que qualquer ser humano possa estar, pois as consequências disso são devastadoras, que é impossível medir, inclusive, a extensão daquilo que sobrevirá ainda aos que escolhem desobedecer.
Todas estas consequências foram vividas pelo povo de Israel na dispersão, os nossos irmãos mais velhos na fé, a quem amamos e consolamos, fazendo parte da história, então, do povo judeu. Nossos irmãos mais velhos na fé, como eu falei, a quem amamos. Assim também como as bênçãos, por causa da obediência aos mandamentos do Eterno, todo o povo judeu, inclusive, vive hoje essas grandes bênçãos também. Se não servirmos a Deus, serviremos ao iníquo, que nos dará fome, sede e nos fará necessitados. Se não quisermos contribuir aos necessitados e ministros, pagaremos tributos altos a um governo mau. Se não servirmos a Adonai com alegria em tempos de prosperidade, serviremos com privações em tempos de tribulações. Porque Elohim é como um pai que se preocupa em corrigir a má conduta do seu filho e de nos guiar em direção ao caminho apropriado de bênção. Na Haftará, essa palavra significa conclusão. De Isaías, o profeta enxergou que um dia as nações subirão a Sião, a Jerusalém, que aprenderão a lei do Eterno. E eles dirão: vamos à casa de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel, para que ele nos ensine e andemos nas suas leis, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus, de Jerusalém, Baruch Hashem. Veja que Israel é o nome que o Eterno deu para Jacó. Jacó é uma pessoa e não há Israel espiritual. Há um Israel que é Jacó e os seus descendentes na carne, descendentes de Jacó, geração, povo eleito por Deus, e Deus cumpre as suas promessas. Pessoas como eu, que são das nações, não são judias na carne, são feitas um com Israel, enxertados em Israel. Nós não substituímos Israel, mas somos um com eles através de Yeshua, Jesus o Messias. E Yeshua nos enxertou na oliveira santa que é Israel, mesmo nós sendo oliveira brava, jambuzeiro. Olha que maravilha podermos ser um com Israel. O gentil, os não-judeus, cantarão isso em Sião, Israel. Isso fala Isaías, o profeta. O rabino Mateus Zandona diz que a pergunta não é se você vai guardar a lei, mas quando você vai começar a guardar a lei do Eterno. A porção também fala que as nações trarão suas riquezas para Israel, para os judeus, que em troca, ali diz no verso, que em troca de bronze darão ouro, por ferro darão prata, e por madeira darão bronze, e por pedras darão ferro. Ó, que maravilha! E Israel nunca mais sofrerá, e será nação de justos, nação forte. Isso já vemos hoje em Israel, porém se intensificará mais ainda quando Yeshua, o Messias, voltar. Aleluia! Na Brit Hadashah de Lucas, vemos uma viúva necessitada entregando todo o seu sustento para ofertar a Deus no gasofilácio, enquanto os ricos apenas davam o que lhes sobrava. A viúva pobre deu o seu tudo, o seu melhor, e os ricos davam apenas as suas sobras, o que não os fazia falta.
Em João, capítulo 13, Yeshua nos ensinou humildade em lavar os pés de seus discípulos. Yeshua purificou o nosso andar, se verdadeiramente imitarmos a Ele e andarmos no caminho de Deus. Devemos ajudar uns aos outros a purificarem o seu caminhar também, pois devemos amar uns aos outros, como Yeshua nos amou. E Yeshua nos pede para amá-lo guardando os mandamentos de Deus, e assim o Pai o amará, e Yeshua e Deus virão para o obediente e farão morada nele. O obediente é aquele que dá frutos de obediência ao Pai. E o desobediente é aquele que não dá frutos e será cortado e lançado ao fogo, secará e queimará. Se formos obedientes a Deus, pediremos o que quisermos e assim nos será feito, se verdadeiramente somos obedientes. Devemos também glorificar ao Pai, dando muitos frutos de obediência e assim nos tornarmos discípulos de Yeshua verdadeiros. E assim como o Pai amou Yeshua e o ressuscitou, o Pai também amará os obedientes, isto é, os imitadores, discípulos de Yeshua, e os ressuscitarão naquele grande dia, na primeira ressurreição dos mortos. Por isso, o mundo nos odeia, irmãos e irmãs, pois o mundo odiou primeiro a Deus e a Yeshua, e odiaram sem motivo, mas os obedientes testemunham de Yeshua e recebem o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus. Para entrar na bênção, irmãos e irmãs, é preciso sair da vivência do pecado. Para entrar no ano novo, é necessário sair do ano velho. Então, boas entradas e estudos a todos. Shalom, shalom.